Pouco tempo depois de ganharem o artigo The antes de Cure, o grupo, ainda como um trio, grava uma demo e distribui para várias gravadoras. A banda chama a atenção de Chris Perry, da gravadora Polydor Records, que assina com o grupo e o transfere para o seu recém-criado selo Fiction Label, onde libera o seu primeiro single, Killing an Arab. O single causou certo barulho por ser acusado de ser racista, já que a tradução significa matando um árabe. Racismo esse que sempre foi negado pela banda, que disse que a música foi inspirada no livro The Stranger, do Albert Camus, romance francês que justamente conta a história de um homem sendo julgado pelo assassinato de um árabe. O mesmo livro, por sinal, também inspirou a música Revolta dos Dandies 1, do Engenheiros do Havaí. Mas o fato é que, com o barulho causado, The Cure também ganhou o reconhecimento, alguns críticos dizendo que a banda tinha um som refrescante e interessante. Isso fez com que eles conseguissem força o suficiente para que o produtor se sentisse seguro o suficiente para lançar um álbum com a banda. Em maio de 1979, o The Cure lança o seu primeiro disco, Three Imaginary Boys. Mas o processo para chegar até ele não foi nada fácil. A gravadora escolheu a capa do disco, bem como as músicas que entraram. Inclusive, isso não agradou nem um pouco o Robert Smith, que diz que em pelo menos 3 canções eles simplesmente não puderam escolher, que eles não queriam lançá-las e foram forçados. Foram elas Object, World War e o cover de Foxy Lady, do Jimi Hendrix. Cover esse que foi cantado por Michael Dempsey, que já estava na banda desde a época do Obelisk. Apesar do descontentamento de Smith com o álbum, que chegou a dizer anos mais tarde que era um trabalho bastante superficial, o disco não foi mal, nem em vendas e nem em críticas. Na verdade, muito pelo contrário. Muitos compararam o som do The Cure com uma espécie de New Wave Joy Division. Inclusive chegaram a dizer que era uma progressão natural do, a essa altura, já semi-falido punk inglês. Com a influência do próprio punk e do pós-punk de bandas como Public Image Limited, o primeiro álbum do The Cure se mostrou muito competente e conseguiu experimentar em vários estilos diferentes. Esse é o álbum mais cru de toda a carreira da banda e, de fato, o mais superficial. Mas isso não fez dele menos importante ou relevante ou até mesmo interessante. Existem músicas brilhantes como Grindin e Fire in Cairo, além de 10:15 Saturday Night, que já mostrava um pouco do caminho que a banda seguiria no futuro, mas também mostrava que a poesia de Robert Smith poderia e tinha espaço para se desenvolver mais. Mas se não bastasse o sucesso do primeiro disco da banda, o seu segundo single, Boys Don't Cry, fez com que as coisas realmente melhorassem pro grupo. O single foi tão bem que fez com que a banda embarcasse como banda de apoio ou banda de abertura pro Six and the Benches. E por acaso do destino ou não, o guitarrista do Six and the Benches saiu da banda durante a turnê, abrindo espaço para que Robert Smith colaborasse com os Benches também. E assim o líder do The Cure começou a fazer jornada dupla, porque toda noite ele tocava tanto com sua banda como com o Six and the Benches também. Fato que mudaria a história da banda para sempre. Robert Smith disse que já na primeira noite com os Benches ele percebeu que se sentia muito confortável de tocar aquela espécie de som mais gótico. Ele inclusive disse que se sentiu surpreso de gostar tanto de tocar um som mais pós-punk, porque antes ele tinha uma visão de que o The Cure tinha que ser uma espécie de novo Buzzcocks, que era uma banda de punk rock inglês. Inclusive, o próprio Robert Smith disse que achava o Buzzcocks a melhor banda de punk rock inglês porque as letras tinham talvez um pouco mais de profundidade sentimental. Enquanto todos os punks estavam revoltados com o sistema, os Buzzcocks falavam sobre sentimentos. Então eles não falavam de política, mas da própria alma humana, com letras menos raivosas e mais sentimentais, caminho que o próprio John Lydon dos Sex Pistols também seguiu depois. Se o primeiro álbum da banda tinha uma forte influência do pós-punk, a experiência de Smith com o Benches fez com que ele mudasse os planos para o segundo álbum da banda. Os planos seriam mudados, ou pelo menos deixados parcialmente de lado. Mas antes de partirem para o seu próximo álbum, o The Cure lançou algo tão interessante quanto. Em fevereiro de 1980, a banda lança o disco Boys Don't Cry. Não confundir com o single Boys Don't Cry. Estamos falando do álbum de compilação, que na verdade é o primeiro disco da banda com algumas pequenas alterações para ser lançado nos Estados Unidos, visto que o disco original, Three Imaginary Boys, só foi lançado na Europa. A própria gravadora do disco, a mesma que fez Three Imaginary Boys, lançou uma nota dizendo que o disco era algo entre um álbum de estúdio e um álbum de compilação. Basicamente, ele possui 4 faixas diferentes do álbum original. Ele possui Boys Don't Cry, Jumping Someone Else's Train, Plastic Passion e Killing an Arab. E a verdade é que as 4 músicas que compõem esse álbum são ainda melhores do que as músicas no álbum original, o que na minha opinião faz com que Boys Don't Cry seja um dos trabalhos mais consistentes do The Cure. A poesia simples e tocante de Robert Smith, aliada a envolventes melodias que misturavam new wave com punk, fizeram desse um dos trabalhos mais marcantes da banda. O disco foi relativamente bem recebido nos Estados Unidos, que é um país notório pela dificuldade em que trabalhos estrangeiros tendem a entrar lá. Então, de certa forma, ele cumpriu o seu papel de divulgar a banda fora da Grã-Bretanha. Alguns
Alguns críticos chegaram a dizer que o trabalho tinha a secura do post-punk aliado a uma roupagem um pouco mais pop, e outros chegaram a dizer que as letras eram muito inteligentes, mas não tão empolgantes. Declaração que talvez pudesse descrever o futuro gótico pop da banda. Após a experiência de Smith como Benches, ele decidiu levar a banda para um lugar um pouco mais gótico e sombrio do que antes.